A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Hoje um dia lindo aqui na minha cidade, um sol maravilhoso que brilha. E hoje aqui estamos pela manhã, como sempre, né? Trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está aí, quer ouvir algo da parte de Deus? Deus, ele nos tem algo tremendo e maravilhoso nessa manhã. Que você possa ouvir, que você possa degustar dessa palavra maravilhosa. Que Deus possa te alcançar, que Deus possa visitar onde você quer que esteja, porque Ele é onipresente, igreja. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo e Ele está aí contigo. Basta você crer na palavra de Deus, né? Ele é um Deus onipotente, um Deus cheio de poder. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a situação, Ele pode todas as coisas. Então, nessa manhã, seja realmente aquilo que Deus quer que você seja. Então, nessa manhã, Deus está dizendo para você aceitá-lo, Ele como seu único e salvador. Sabe, igreja, Ele também é onisciente. Sabe o que é onisciência? Justiça. Ele é justiça. Talvez você se sente injustiçado. E Ele está aqui para oferecer nessa manhã, né, a justiça na sua vida, na sua caminhada. Porque todos aqueles que andam com Cristo serão perseguidos, serão caluniados, mas jamais serão tocados, porque o Espírito Santo não permite. A palavra dele diz que Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para proteger em todos os nossos caminhos. Aonde você quer que esteja, Ele está lá te protegendo, porque Ele deu ordem aos anjos. E os anjos são dele. Tanto o anjo como nós devemos andar no controle de Deus, igreja. E aqui Deus me deu uma palavra em Ageu 2, né, praticamente no capítulo 1, né? Aqui, Ageu 1, no capítulo de 10 ao 11, olha aqui que ele diz, né, à humanidade. Para você entender, igreja. Ele tem controle de tudo, igreja. Ele tem controle. Não adianta nós ficarmos achar que é do nosso jeito, do querer nosso que vai mudar. Não, é do querer dele. É do jeito dele. É do modo dele. E nós temos que concordar, igreja, porque se ele diz que ele bem sabe o que ele pensa a nosso respeito, com certeza é coisas boas, não é más. Mas, porém, ele tem que fazer alguma coisa que talvez nós precisamos abrir mão e nós não abrimos, não é verdade, né? Nós estamos apegados a tantas coisas, a objetos. É uma idolatria total. Então nós temos que olhar para aquele que nos trouxe, para aquele que nos criou. É verdade, igreja? Nós temos que entender isso. Quando nós entendermos, tudo muda. Tudo muda, igreja. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz lá no versículo 10. Por isso retém. Quem retém? É Deus, igreja. Ele que retém. Mas o diabo fez isso, fechou as portas. Não, igreja. Deus tem controle de tudo. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Se você está passando alguma coisa, Ele quer consertar alguma coisa, na minha e na sua vida. E nós temos que aceitar. Às vezes você não aceita, às vezes você não quer mudança, não é verdade? E nós só vamos ter mudança se nós concordar com a ferida que Ele quer fazer. Então Ele está dizendo a esse povo aqui, ó, por isso retém. Ele retém. Não adianta nós querer. Se Ele quiser abençoar, abençoa. Se Ele não quiser, não abençoa. Tudo é por Ele e vem por Ele e para Ele. E aí Ele diz, por isso retém os céus sobre vós, e o orvalho e a terra detenham os seus frutos. Aleluia. Sabe, igreja, nós temos que entender que Deus está permitindo situações na tua vida, na tua família, no seu esposo, na sua filha, nos seus filhos, na sua empresa, na sua saúde. Está entendendo? Porque Ele está aqui, ó, Ele retém, igreja, sobre vós o orvalho. Ele retém, igreja. Às vezes a pessoa não está entendendo. Sabe aquele ditado que todo mundo fala? Se não vem por amor, vem pela dor. Quero ver alguém vir pelo amor. Quero ver. Ninguém vem pelo amor. Só vai vir quando
Quando tem um problema, aí lembra dos crentes, lembra, né, dos pastores, aí lembra de Deus. Mas até então, que não dá dor de barriga nele, ele está tranquilo. Por isso que Deus retém, para abrir os seus olhos, para que você possa entender que sem Deus nada podeis fazer. Sem Deus você não vai poder fazer nada, igreja. Se você não colocar Ele como seu guardião, você está morto. Ele é a nossa armadura, igreja. Toma essa consciência. E aí ele diz, ele retém o céu sobre vós o orvalho. A natureza trabalha em obediência à palavra do Altíssimo, igreja. Nós temos que trabalhar a natureza, nós temos que trabalhar sobre a obediência. Tudo é obediência, mas a humanidade vive em desobediência. Ele acha e se julga que a maneira que ele está fazendo é a maneira certa. E é onde está o erro. O eu nosso nos leva a lugares ruins. Depois que acontecem as coisas erradas, aí nós lembramos de Deus. Engraçado é assim, ó. Primeiro tem que acontecer alguma coisa errada para nós lembrar de Deus. Porque antes de você tomar a decisão, você não lembrou de Deus. Você não perguntou para Ele. Você não colocou nas mãos dele. E às vezes você até colocou, mas você não teve paciência de esperar a resposta. Você já se precipitou. Aí veio o erro. Quem conhece o amanhã, nossa igreja, é Deus. E aí, se formos fiéis a Ele, a natureza será favorável a nós, igreja. É muito simples. Ô bispo, por que o senhor fala assim? É porque eu, com 25 anos na presença de Deus, eu apanhei muito, igreja. Queria sempre fazer do meu jeito, e eu sempre quebrava a cara. Sempre do meu jeito, sempre quebrava a cara. Sempre achava o sabidão, sempre quebrava a cara. Tá entendendo? Quando eu baixei a bola, passei a entender que tem alguém, um ser sublime acima de mim, que controla a minha vida, as coisas passou a ser favorável à minha vida. Porém, diante de lutas que eu estou passando, que eles que também vão passar, ele disse, não tereis aflições. Nós vamos ter as lutas, porém Ele está conosco. Ele é que peleja por nós. Ele diz para o anjo, vai, e ele vai. Diz que vem, ele vem. E ele diz para o inimigo, faz, ele desfaz. Está entendendo, igreja? Ele tem controle. Deus não perdeu o controle de nada. Às vezes a pessoa está pensando que Deus perdeu o controle do universo. Não perdeu não, igreja. Ele permite as situações adversas para você entender que é Ele que tem o controle da sua vida, mas você não aceita. Você quer do seu jeito, quer do seu modo, do seu querer. E aí, as coisas vão vindo. Tem que, como se diz assim, o ladrão tem que entrar na casa e saquear a casa para você lembrar que precisa pôr vigilância, não é verdade? Por sentinela. A Bíblia diz que ele vai vir, o próprio Deus vai vir como ladrão, você não sabe a hora, e nem o dia, você não sabe, nem eu, nem o próprio Jesus não sabe. Está entendendo, igreja? E aí ele quis dizer, então ele retém sobre nós coisas para o nosso bem, não é que ele está negando, não. Ele sabe se aquilo ali, se você está preparado para tomar posse. Porque tem gente, igreja, eu conheço vários, precisava de um carro para ir para a igreja. Quando que teve o carro, sumiu da igreja. E aí vai, para vender um terreno, para conseguir uma benção, uma causa trabalhista, conseguir uma pensão, tal. A pessoa que promete, voto de tolo, eu vou dar o dízimo, vou dar os 10%, recebe, some. Então, igreja, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que ser sim, não. No desespero nós prometemos tudo. Mas na hora da gratidão nós esquecemos. Da amnésia. Da amnésia. Se todas as promessas que já fizeram para mim fossem cumpridas, meu Deus. E aí, o que ele quis dizer? A natureza será favorável a nós. Mas se formos infiéis, é o que mais tem, desculpa falar. Se formos infiéis, aquele que tudo criou, ele não terá a sua permissão para nos favorecer. Porque ele não pode ser contra a palavra dele. Deus, ele é assim, eu não mudo.
A palavra de Deus diz, fala, eu não mudo. Ele não muda, igreja. O que tá escrito vai ser. Ele não vai ser favorável com aquele que é ímpio. Ele não vai ser favorável àquele que é desobediente. Ele só vai ser favorável àquele que obedece. Lá em Deuteronômio 28 diz, se você obedecer, virão sobre ti as bênçãos. Virão sobre ti, vão te alcançar. Você não precisa ficar correndo atrás. Basta ser obediente. Isaías 1,19 diz, se quiser, todo mundo quer me obedecer e praticar, comerás o melhor dessa terra. É muito simples, igreja, mas é difícil, né? É que nem casamento. Promete na alegria, na tristeza, na doença, não é verdade? Aí, primeiro probleminha que dá, separa. Não quero mais. Tá entendendo, amada igreja? Sabe, igreja, sabe o que nós temos que entender? Que nós mesmos nos prejudicamos. Nós mesmos atraímos os mal para a nossa vida, sabia? Nós mesmos. Nós ficamos vulneráveis quando não estamos com Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus. Aí seca o céu sobre nós, o orvalho, que, né? Orvalho é a presença de Deus na nossa vida. Ele sabe o tempo, as estações que nós precisamos para podermos crescer espiritualmente, sermos aquele fruto, né? Que vai, aquele ramo da videira que vai dar fruto. E aí, o que ele continua dizendo? Um exemplo disso aconteceu com Judá, igreja. O próprio Deus avisou a nação que a seca que castigava as colheitas era consequência de uma maldição causada da sua própria desobediência. Nós mesmos atraímos maldição para nós, você sabia? Quando você desobedece o teu patrão, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, e aí vai, igreja. Desobedece o pastor, não concorda com isso, não concorda com aquilo. Estamos atraindo maldição para nós. Estamos discordando da natureza divina, dos mandamentos de Deus que está sobre a terra, que tem que ser cumprida, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar andando em areia movediça. Então, nós temos que entender que a vida, que não é do jeito que nós queremos. Tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. Se eu estou aqui é permissão dele, não foi porque eu quis. Porque eu já tentei parar, já fiquei 3 meses sem fazer nada aqui no TikTok, nem no YouTube, nem nada. Ele me trouxe. Ele que me trouxe. Já tentei parar de pregar a palavra. Já tentei. Já, tá entendendo? Quando Deus ele escolhe, operando ele quem impedirá. Não é nosso querer. Aprenda isso. Quando eu comecei muito jovem, eu queria ser jogador de futebol. Aí, na minha caminhada, acabei virando juiz de futebol. Porque quando eu morava na roça, tinha o time, o aspirante titular. Aí faltou o juiz para apitar lá o aspirante. Eu ia jogar no titular. Aí inventei de ir. Falaram se eu queria, fui lá apitar. Não é que eles gostaram? Aí no outro jogo, em vez de eu apitar, de eu jogar, não, pediu para mim apitar. Falei, meu Deus, já me despromoveram, me promoveram a juiz. E aí fui indo. Aí o que eu fiz? Fui gostando. Fui pegando aptidão. Aí comecei a fazer cursos. E tornei um árbitro profissional. Fiquei mais de 25 anos apitando profissional. Aí chegou uma época, conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus. E aí comecei a ir nas igrejas.
participar, ler a Bíblia. E faz 25 anos que eu estou nessa. Sabe, igreja? Não adianta você querer, se Deus não quer. Você tem que estar no centro da vontade dele, não a sua. Eu queria ser um empresário. Deus permitiu eu ser empresário de 18 anos. E agora eu só estou na obra. Está entendendo, igreja? Não basta você querer. Eu queria ter aqui milhares de seguidores. Eu só tenho 6.110. Eu vejo pessoas ali no TikTok com quase 1 milhão, 2 milhões de... No canal do YouTube, eu tenho um canal desde 2012. Desde 2012. Fui liberado para mim fazer live o ano passado, em agosto. Tenho 1.600 publicações lá de orações, pregações, eventos. Estou com 356 seguidores. Eu gostaria de ter pelo menos 1.000, que é o requisito, para ter ajuda das publicidades. Mas não é do meu jeito. Basta eu querer. Lá em cima é que permite, igreja. Não basta você querer. Você quer ser um Messi? Você quer ser um Neymar? Você quer ser um Vinícius Júnior? Não. Tá vendo o preço lá que o Vinícius Júnior tá pagando por ser famoso? Igreja. Pensa que é fácil? Todos nós temos as barreiras. Todos nós temos as lutas. Basta você se destacar um pouco, já vem lenha em você. Já vem seta. Existem processos para ser aprovados. A obra de Deus você não consegue assim do teu jeito. As outras coisas que não você pode até ser apadrinhado e tal. Tudo é no tempo de Deus. E aqui ele diz para esse povo: a desobediência deles estava trazendo maldição. Talvez você está trazendo maldição para você. Como você olha o próximo? Ou como você fala do seu próximo? Tudo você está fazendo. Se você está fazendo coisas boas, você vai atrair coisas boas para você. Se você está falando coisas más, você vai trazer coisas más. Eu não conheço quem planta cebola colhe quiabo. Eu não conheço quem planta uva colhe abacaxi. Não conheço. E nós estamos diante de um Deus justo e fiel. Você vai colher justamente o que você planta. Nem mais e nem menos. E tem um detalhe: todos nós vamos se apresentar diante dele no juízo final. Muitos vão se decepcionar. Muitos vão se decepcionar. Ainda há tempo de nós nos corrigir, até no falar. Cuidar da língua, dos olhos. Às vezes é melhor ser cego, você sabia? Às vezes é melhor ser surdo. Porque esses órgãos não vai levar você para o céu. E aí ele continua dizendo: mas essa escassez provocada pela infidelidade não diz a respeito apenas questões materiais. Está entendendo? Às vezes você está preocupado aí com bens materiais. E Deus está querendo te dar salvação. E você está focado em bens materiais. Trocar de carro, fazer uma viagem, final de ano ir para a praia. Eu morei na praia, amado, 21 anos. Fiquei 8 anos sem entrar na água. Eu tinha um sonho de morar na praia. Morei 21 anos. Faz 3 meses que eu vim embora para cá, para Maringá. Tenho um apartamento lá, tenho um terreno lá. Eu não falei para ele: não, eu queria morar na praia, eu queria porque eu quero ficar aqui. Ele falou assim: tu vai voltar. Eu tive que obedecer. Ué, como que o senhor teve que obedecer? Porque eu sou conduzido por ele. Eu vivo para ele, não para mim. Você está entendendo, igreja? Você quer morar onde? Eu quero morar no céu. Mas o senhor disse que não queria morar na praia?
querer, Deus até permitiu, mas depois descobri que não era aquilo que eu... Tá entendendo? Sabe que você morar na beira da praia? Eu morei, a minha loja era 50 metros, uma quadra da areia. E eu ficar 8 anos sem entrar na água, igreja? Ué, tá entendendo? Então você tem que entender uma coisa. Que Deus, ele permite para te provar que não é isso que é bom para você. Eu voltei às origens. E aí, o que ele diz? O que ele continua a dizer? Ao contrário, a seca pode até atingir todas as áreas da tua vida. Deus vai permitir, igreja. Se ele quer, como ele diz, que ele pensa o melhor para mim e para você, vai ter que fazer ferida, vai ter que tirar algo da sua vida que está te atrapalhando você entrar na glória. Talvez você está pegado a alguma coisa. Tem pessoa que é que nem carrapato. Só sai dali se arrancar e puxar fora. Então nós temos que entender uma coisa. A seca pode atingir ao contrário, a seca pode atingir todas as áreas da sua vida, espiritual, financeira, saúde, familiar e amorosa. Pode. Tem coisas que vai ter que mexer, igreja. Tem coisas que vai ter que mexer. Então você tem que entender que Deus, ele tem o quê? Conhecimento, igreja. Ele sabe o que vai nos atrapalhar, o que vai nos prejudicar. Ele sabe. Sabe? Com certeza ele sabe. O que você tem que entender? O que você tem que entender? É obedecer, aceitar, tirar seu eu. Aceitar que um erro, alguma coisa que está acontecendo, é para você se voltar para ele. Aí você fica pegado só naquilo, só naquilo. Você está preocupado com o filho, está preocupado com a esposa, está preocupado com o marido, preocupado com a empresa, mas você não está preocupado com a tua salvação. Porque o dia que você estiver salvo, todas essas coisas vão acontecer na sua vida, tanto aqui como eu falo, espiritual, financeira, saúde, familiar e amorosa, vai acontecer. Mas você tem quem? Aquele que cuida e zela da tua vida. Ele diz: eu te sustento, eu te cuido, eu te zelo, a minha destra é que te basta. A graça de Deus está sobre sua vida. Você tem aquela paz, você não está... e agora desesperado, descabelando, o que eu vou fazer? Não, você está sabendo que essa onda subiu, mas ela vai acalmar. Você sabe que ela vai acalmar, porque você tem a segurança. Eu posso falar disso. Eu posso falar. Eu não me descabelo com nada não, igreja. Eu vou aprender a aceitar aquilo que vem do Senhor. Eu sei quando vem de Deus. Eu sei. Se Deus tem a promessa para mim e para você, então se controla. Peça sabedoria para Ele. Peça mansidão. Não ficais ansioso por coisa nenhuma. Nem pelo que haver de comer, beber e vestir. Tô aqui, né? Tô passando um sério problema com a coluna. Já fiz ressonância e tal. Tem agora a perícia para dia 14 de julho. Tem que esperar até 14 de julho. Só a medicação. Mas eu entendo que isso é um processo na minha vida. Deus quer mudar alguma coisa. Ou você acha que eu vou pagar de santinho aqui? Não. Tem processo que Ele quer mudar na minha vida. E eu tenho que passar por esse processo. Quando eu aceitar, aí Ele entra com a graça dEle. Com a bondade dEle. Com a misericórdia. Eu tenho que concordar, igreja. Como que eu concordo? Orando, jejuando, me consagrando, buscando a palavra de Deus, fazendo os princípios, obediência, agradecer a Deus no momento difícil. Tem dia que eu como feijão e farinha, tem dia que não tem nem feijão. Igreja, eu penso que é fácil ser pastor e não ter renda, mas Ele não deixa eu morrer. As bênçãos batem na minha escola. Ontem mesmo a vizinha me mandou uma sacola. Eu amo berinjela, você nem acredita. Mandou uma sacola de berinjela. Então eu vou comer berinjela frita, salada, milanesa. Tá entendendo, igreja?
Tudo Ele sustenta. Quando você não fica focado em uma coisa. Eu tenho meus filhos que precisam de ajuda financeira, ajuda nisso, naquilo, eu não estou desesperado. Deus diz assim: cuidai dos meus, que eu cuidarei dos seus. Aleluia, aricanta, maiacanta. Sabe, igreja, quando ele estava dizendo para esse povo aqui, ó, o trigo representa a palavra de Deus. Você quer ter fartura na sua vida? Se dedica à palavra de Deus. Você consegue tudo. Ouvir a palavra de Deus é avivamento da fé. Você passa a crer no impossível. A tua fé passa a ser inabalável. Você não vai se desesperar quando falar assim, ó, tá vindo uma tempestade, vai matar. Quando tem pessoas morrendo de medo, falando isso, que a Rússia vai soltar bomba nuclear, vai acabar com o universo. Ué, você não vai morrer um dia? De que jeito você vai morrer? Hã? Ou você tá com medo de morrer? Quem tá com medo de morrer sabe que não tá salvo. Eu não tenho medo de morrer. Se estourar lá, fazer o quê? Vai acontecer com a permissão de Deus. Se não for permissão de Deus, não vai consertar. Lá tem rumores de bomba nuclear. Tem mesmo, vocês sabem disso. É uma oportunidade para o povo se consertar. O próximo, amar o próximo, lá que lá um se odeia um outro. Como é que ir para a glória? Nenhum nem o outro vai. E aí? Que é o pão que nos sustenta do dia a dia? Entendeu, igreja? A palavra de Deus é o pão que nos sustenta dia a dia, igreja. Eu vivi 24 horas falando de Deus. 24 horas. E Ele até aqui tem me sustentado. Porque Ele diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, igreja. O mosto, o vinho, representa a alegria, que é exatamente o que faltava, o que tem faltado a muitas pessoas, igreja. As pessoas não têm alegria hoje, têm ódio, quer ter vingança. Igreja. Você olha nas pessoas, está cheio de ódio. Todas as pessoas pedem oração, você vai orar, a primeira coisa que Deus já mostra, a pessoa está precisando perdoar. Está com raiva, está com ódio, está com mágoa, com ressentimento, está com amargura, está depressivo, vive angustiado, desesperado, porque não tem Deus. E se você perguntar para ela, ela tem. Fala, mas você tem, como é que você está nessa situação? Porque mesmo você tendo Deus, você pode passar por isso, mas você não vai ficar desesperado. Ao contrário, você vai continuar ajudando o próximo. Se eu ficar focado nos meus problemas, eu não vou ajudar ninguém, nem a eu. Sabe, igreja? O azeite representa o bem mais precioso que podemos receber em nosso ser, igreja. Quem que é o azeite? O Espírito Santo. Esse é o bem mais precioso que você tem que buscar. Está lá em Mateus 6,33. Buscai o meu reino. Você tem que buscar o reino de Deus, não o terreno. Você tem que aprender, se você focar em buscar Deus, esquecer os problemas de filho, problema de marido, problema de mulher, de esposa, de empresa. Se você buscar o azeite, tudo vai te alcançar. As bênçãos vai vir para você. Sabe, eu vou te dar um conselho. Quando eu estava desesperado no início, que eu comecei a pastorear, eu estava desesperado com a minha filha. Minha filha, olha, eu vou falar uma coisa para você. Hoje, na graça, nada me tira da presença de Deus. Sabe por quê? Eu tenho que focar onde? Na minha salvação. Não estou dizendo que você vai ser egoísta. Você vai passar a ser alguém, até passar a ser usado, que Deus vai fazer com que o brilho que está em você não precisa falar nada para a pessoa, você sabia? O brilho vai... Você sabe, você chegar em casa, tá tudo escuro, né? Primeira coisa que você está procurando o quê? A luz, não é verdade?
Onde você está, tem pessoas precisando de luz. Ele está nas trevas, ele tá cego espiritualmente. Aí você chega, aquela pessoa começa a respirar, ele começa a olhar para você. Começa a se ligar. Porque onde tem a luz, as trevas são dissipadas. Você passa a ser notório. Você passa a ser... Quando você dá uma palavra para a pessoa, você tem o sal, você tem a palavra de Deus, que a pessoa precisa ouvir. Primeira coisa que ela pergunta: você é evangélico? O senhor é pastor? É. Pessoa, eu não preciso chorar aqui. Essa pessoa olha em mim e fica... Fala: o senhor é pastor, né? Você não precisa tocar o holofote. Não, você não precisa. Você sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo te revela. Aleluias. Sabe, igreja, o bem mais precioso que podemos receber em nosso ser chama-se o Espírito Santo, igreja. Sem ele você não é nada. Esquece do teu eu. Eu sei, eu posso, eu... Não, tira esse eu. Ah, mas o diabo fez isso comigo. Não fez não. É o seu eu. Porque uma vez nascido em Cristo, o diabo não toca mais em você. Ele tem que pedir permissão. Tem passagem na Bíblia. O diabo pediu para peneirar Pedro. Jesus falou para ele: ó, essa noite eu roguei por você. Tá entendendo? O diabo pediu permissão para Deus para tocar em Jó, igreja. Você tem que entender o que você está passando. Você precisa de conserto, porque aquilo que está acontecendo, Deus permitiu, porque Ele sabe que isso não é para a morte. Isso é para glorificar e exaltar o nome de Deus, igreja. Quando eu pedi a morte, no altar, em cima do altar. Eu pedi a morte na madrugada. Não foi nenhuma nem duas vezes. E Deus não deixou o diabo me tirar a minha vida, sabe por quê? Porque Ele me escolheu, Ele me chamou. Se eu não tivesse Deus, eu estava morto mesmo. O diabo ia me matar mesmo. Ué, o diabo tá esperando essa oportunidade. E Deus falou: negativo, você é meu. Escolhi você desde o ventre da tua mãe. Chamei você pelo teu nome. Você vai fazer o que me apraz. Lembra de Elias? Elias foi para o deserto, pediu a morte, igreja. E Deus deixou ele morrer? Não. Deus deu ordem aos anjos para levar pão e água para ele. E ele disse para ele: coma bastante, bebe bastante água. Aí você sabe aquele almoço gostoso que você toma aqui café da manhã, ele já veio um sono, né? Ele foi dormir de novo. O anjo falou: ei, acorda, a tua caminhada é longa. Foi o que Deus falou para mim: meu filho, não é hora de você vir para cá. Você tem muito trabalho aí, rapaz. Você tem muita gente que precisa da sua ousadia, da sua coragem. Você tem muito trabalho aí. Eu preciso de ceifeiros mesmo, porque a obra é grande, há pouco trabalhador. Ter nome de pastor é fácil, de bispo é fácil, de apóstolo é fácil. Mas eu quero ver se você fala a verdade, se você anda na verdade. Quero ver se você é digno de se levar o nome de Deus. Aleluias. Sabe, igreja, carregar título de pastor todo mundo gosta. Mas eu quero saber se você está preparado para enfrentar as armadilhas, as setas de Satanás, as retaliações, os levantes que existem. Você nem tem ideia. Você, além de cuidar de você esquece que tem filhos, amigos, pai, mãe, netos. O diabo vai aonde? Ele vai tocar naquilo que você gosta, que você precisa. Vou dar um exemplo aqui: a minha saúde. O meu carro estragou, vai ficar 2.100 para arrumar, eu não tenho dinheiro. E eu preciso do carro para trabalhar, preciso do carro para fazer a obra de Deus. E eu estou desesperado? Estou tranquilo. Eu tenho a ferramenta aqui, ó, as redes sociais, para continuar falando de Deus. Tem o WhatsApp, que as pessoas entram em contato comigo. Oriento várias pessoas durante o dia. Não estou desesperado. Estava com o meu apartamento alugado, a mulher pagou para entrar e depois não pagou mais. Glória a Deus que ela saiu do apartamento.
E lá está correndo o condomínio, eu tenho que pagar o condomínio. Coloquei à venda, faz 1 ano que eu coloquei à venda o apartamento e não vende. Tudo Deus tem um propósito. Temos que aceitar, concordar. Porque Ele sabe, de repente eu vendo aquele apartamento e o dinheiro vira farinha, não é verdade? Tem tudo isso aí. Deus cuida da gente, igreja. De repente Deus permitiu o carro quebrar para ver realmente se eu só faço a obra só com carro ou sem carro, não é verdade? Tem gente que não faz mais nada, eu não tenho carro, não sei o que, né? Deus é tão maravilhoso que colocou uma bênção, vem me pegar na quarta e no domingo para ir para a igreja. Deus cuida de mim, cuida de você, amada igreja. Esse é Deus tremendo. O azeite é o bem mais precioso, igreja, que é o Espírito Santo na sua vida. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, todas as suas bênçãos são derramadas sobre nós, igreja. Todas as bênçãos. Você não precisa se desesperar. Não, não precisa. Eu fui fazer a ressonância minha. Todo lugar era 1.800, 1.200, 1.900. Eu consegui fazer por 340, igreja. Quando Deus entra na causa, eu ganhei essa semana 2 tênis novos. 3 tênis, coisa de marca. Ganhei camisas, calças. Não preciso comprar. Tá aqui, ó. O azeite representa o bem mais precioso que podemos receber em nosso ser, o Espírito Santo. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, coloca o seu filho... Não, seu filho? Não. Coloca Deus na sua vida primeiro. E meu filho? Não. Lá na Bíblia diz que primeiro é Deus. Depois a sua esposa. Depois os seus filhos. E o quarto, os seus pais. Está entendendo, igreja? Então nós temos que entender que a palavra de Deus é o melhor bem que você tem que ter na sua vida. E as bênçãos vão te alcançar, igreja. Mas não vai acontecer da noite para o dia. Deus quer ver realmente se você... Se você... Ele sabe, igreja. Ele sonda os pensamentos, esquadrinha nosso coração. Está entendendo? Nós temos que entender o quê? O que é o verdadeiro evangelho mesmo, hein, igreja? Deus sabe tudo. Deus sabedor. O que é o verdadeiro evangelho? O que é o verdadeiro evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Não você ficar fazendo chacota. Não ficar falando mal de pastor. Não você ficar corrigindo. Não. Amar o próximo é você entrar em oração, em consagração. A partir de hoje eu vou orar por esse homem de Deus. Eu vou passar a cuidar da vida dele no sentido de oração e jejum. Não ficar falando mal. Muitos falam em falar. Pastor, no altar, ele é um instrumento de Deus. Quando ele desce, ele é que nem o outro. Ele tem que vigiar. Ele também pode pecar. Porque somos pecadores, não é que vivemos no pecado. Somos pecadores, sabe por quê? Porque quando nós falamos somos pecadores, porque o único que não tem pecado é Jesus Cristo. Se você está procurando alguém perfeito, alguém que não tem pecado, lembra daquela palavra que Deus diz assim, não darei a minha glória a ninguém. O que ele está querendo dizer? Que não existe justo. Não existe perfeito. Salmo 8 diz, somos um pouco abaixo desse Deus. Somos um pouco. Você não é igual a Deus. Não é porque a palavra de Deus diz que você é semelhança e imagem a Deus. Você tem que entender uma coisa. Se você está procurando homens com perfeição, então você está totalmente enganado. Você está enganado pelo diabo. Porque ele quis ser perfeito a Deus, ele foi expulso lá do céu. Todos nós somos ser humano, todos. Lá no altar, que a Bíblia diz que lá o intruso não sobe. No lugar que é santo, ele diz, tirai as sandálias, porque esse lugar é santo. Quando você subir no altar, o inimigo fica lá embaixo, ele não sobe, ele não tem autorização.
O diabo obedece, ele sabe onde ele pode e onde não pode. E você, que se diz o sabido, você não obedece nem a você. Porque se você obedecesse a palavra de Deus, você não estaria divergindo aquilo que Deus está falando. Nós temos que concordar em aceitar que somos pecadores. Não andar no pecado. Somos sim pecadores. Tem muitas coisas que nos levam, se nós não controlar. Controle na mansidão, nas palavras, você pode se irar. Tem várias maneiras que você pode pecar. Você pode falar algo para uma pessoa que não era o momento adequado, aquela palavra que você falou. Por isso que nós temos que olhar. Nós temos que... Quando eu subo no altar, eu digo, Espírito Santo, usa-me. Eu entro aqui na live, onde entrar na live, eu peço para ele falar. Ele está falando aqui. Quando ele pede para me parar, eu paro. Eu não olho em relógio, os pastores que vai pregar, ele fala assim, o senhor tem até tal hora. Eu não fico perguntando, onde está o relógio? Não tem relógio. Não. Eu entro na mensagem. Aí o Espírito Santo fala assim, para. Eu paro. Quando eu olho no relógio, em cima. É incrível, igreja. Você nem tem ideia. Você sabe como você obedece ao Espírito Santo? Quando ele manda você parar e você para. Não, deixa eu terminar aqui o raciocínio. Não. Ele mandou você parar. Pare. Aí você está na direção de Deus. Aí você está se diminuindo. E ele está crescendo. Não existe homens perfeitos. Nunca vai existir. Somos imperfeitos, por isso que ele está nos dando o tempo da graça. Ainda há tempo de nós encontrar Deus. Ainda há tempo de nós se tornar para Deus. Ainda há tempo de nós se arrepender. Ainda dá tempo, porque vai chegar o dia que o ladrão vai vir. Ele vai vir que nem um ladrão. Você nem vai, ele vai vir que... Você sabe quantos milésimos é para piscar? Tem ideia. Você não vai nem piscar, ele já foi. Sabe, igreja, nós temos que entender uma coisa. Melhor ouvir e se aprofundar na palavra de Deus. Quando eu termino de fazer, quando nós aprendemos a entender a Deus, o que nós queremos dizer? Se apresentar a Ele. Pedir perdão. Senhor, se eu falei alguma coisa que não devia, se eu chateei, magoei alguém, isso me perdoa. Tem misericórdia de mim, compadeça da minha alma. E ele diz, ele que apaga as nossas transgressões, os nossos pensamentos, as nossas iniquidades. Ele lava no sangue. Por isso que nós temos que se arrepender, se converter todos os dias. Porque todos os dias tem pessoas te provocando. Todos os dias tem secretário do diabo. Eu falo mesmo. Secretário do diabo, é seta. Tentando tirar você do foco. Pessoas precisando ouvir uma palavra de edificação. E aí tem o secretário. Fica só, como a Bíblia diz, fica de redor. Fica de redor, rungindo. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Você pula para lá, tem. Pula para cá, tem. Porque a Bíblia diz que nós estamos no mundo maligno. Então seja aquele que Deus separou para ele. Entendeu? Se você é separado para ele, nada vai atingir você. Você está blindado. Você está na sombra do onipotente. Tem que entender isso. Eu ando assim, igreja, dessa forma. Eu não entro em debate. Eu vou até onde o Espírito Santo me permite. Quando ele fala para, eu paro. Quando ele muda de assunto, eu mudo. Eu sigo ele. Eu tenho 2 ouvidos, mas eu escuto só uma voz do meu Senhor. Porque a ovelha conhece a voz do seu Senhor. Eu não sou cabrito. E nem vim para ser bode. Porque bode é o rebelde. Discorda de tudo. Ele acha que ele tem a melhor leitura, a melhor teologia. Ele acha que ele... Tá entendendo? Ele é o bam. Mas ele não é nada. Naamã
Achava que era tudo, mas tinha uma lepra. Tem gente que tem lepra na vida. Arrogância, prepotência, é tupetudo. Tá entendendo? Tem que tirar essa lepra. E Naamã, quando tirou essa lepra, que saiu a arrogância, que ele viu o que ele precisava se consertar, aí a Bíblia diz que ele aceitou Jesus e foi para a glória. Zaqueu roubava, usurpava, saqueava. E um dia teve um encontro com Deus. E todo mundo condenou que Jesus, como é que ele vai morar? Como é que ele vai na casa de um pecador? Ele veio para quem? Se tivesse perfeito, ele precisava morrer na cruz, igreja? Não, para com isso, isso é uma brincadeira. Se Deus falou para Ló, você não quer que... Ló tinha o sobrinho dele lá em Sodoma, né? Gomorra? Falou, não, Senhor, tá bom. Se você me encontrar 50 justos lá, eu não destruo. Aí baixou para 45, também não destruiu. Baixou para 40, não destruiu, foi baixando. Aí Deus, pela misericórdia que ele tem, ele ainda livrou Jó. Livrou o Ló. Mas a esposa dele, né? Não olha para trás. Tem gente que aceita Jesus, fica olhando para trás, né? Não olha para trás, não, olha para frente. O que ficou para trás é para trás. Foi assim quando ele chamou Eliseu. Deixa aí tua família e tudo, então, me segue-me, vamos, segue-me. Sabe, igreja, nós temos que entender uma coisa. Você não tem que ficar preocupado, focado no que falam. Você tem que estar focado aqui, no azeite, que é o bem mais precioso, que um ser precisa, que é a presença do Espírito Santo. Sem ele você não é nada. Sem ele você não vai a lugar nenhum. Sem ele você está perdido. Você está andando, você está com 2 olhos, mas está cego espiritualmente. Você não enxerga um palmo do nariz. Você está no abismo. Você não vai entender porque você está passando essa luta. Você não vai entender. Só quem está com o Espírito Santo sabe porque você está passando essa luta. Como Paulo, ele não sabia. Ele foi questionar Deus sobre as enfermidades. Deus foi bem claro, deu uma lapada nele. Meu querido, você tá aí reclamando, né? Você cura todo mundo, né? Você dá objeto, né? Você dá lenço, você cura, né? Eu te conheço, meu querido. Tô falando como se fosse hoje. Eu te conheço, meu querido. Você quer saber mesmo por que você não cura? Você quer saber por que você não vai ser curado? Você quer saber? Primeiro, porque eu te conheço. Você pode virar arrogante, você pode virar prepotente, você pode virar nariz empinado, você pode achar que é melhor que todo mundo, daqui a pouco você vai ser que nem Lúcifer, vai querer tomar meu trono. Você vai achar que você que cura. Você não cura ninguém, rapaz. Nem você mesmo você cura. A minha graça é que te basta. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Você acha que eu vou questionar Deus problema de coluna minha? Problema de, porque eu estou a pé? Porque eu não consigo vender meu apartamento? Porque... Não, igreja, eu quero a graça de Deus. Eita glória. Aricanta, maiacanta. Salamacaia, labaxu, lamanaia. Eu quero a graça de Deus. Eu não estou preocupado com meu filho se ele não quer salvação. Eu oro por ele, jejuo por ele, faço propósito por ele. Mas se ele não quer salvação, não tem que ficar preocupado com ele. Tem pessoas que ficam preocupadas com o filho, preocupadas com mãe, preocupadas com o pai, fica preocupado e ele não está salvo. Você tem que preocupar com você. Porque aí, tá bem a palavra bem clara aqui, se você se preocupa em ter o Espírito Santo, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, todas as bênçãos são derramadas sobre nós, igreja. Aprenda isso. Seu filho se converte, o marido se converte, a esposa se converte, a sua empresa prospera. Porque é o que Deus quer, que nós comemos o melhor dessa terra. Nós temos que entender isso. O tempo de você ficar aí corrigindo o pastor, entrando em live, só para ficar corrigindo os outros, se salva também. Se converta, busca Deus. Vai pro jejum. Moisés ficou 40 dias lá no monte para ter
a graça de Deus. Eu fiz jejum, eu perdi 20 quilos 2 vezes. Eu fiz jejum em 25 anos. Eu perdi 15 quilos. A última agora eu perdi 20 quilos. Para ter a graça de Deus na minha vida. Para mim ter a certeza que eu vou para a glória. E não fico julgando ninguém. Eu entendo o querer de Deus na minha vida. Você tem que procurar conhecer a Deus. Senão você vai ficar aí enxugando gelo e o diabo dando risada na sua cara. Eu não preciso gritar em oração. Quando a pessoa vem em mim, eu só olho para ela e a pessoa, se eu não vai orar, eu falei, vai em paz, porque Deus já te curou. Pronto. É assim que funciona, igreja. Eu vejo igreja aí, esses dias agora eu fui numa igreja, tinha 5 em cima de uma pessoa para expulsar um demônio. Eu só fiquei olhando, Deus falou, você não vai não, fica aí. E eu querendo ir, Deus falou, não, você não vai não. Tá entendendo, igreja? Ficou lá mais de meia hora. Para expulsar demônio, você não precisa fazer gritaria, berraria, você não precisa não. A tua santidade, o diabo já sabe quem tem luz. Lembra que foram expulsar demônios em nome de Paulo, tal de Satanás, falou assim, eu conheço o Jesus de Paulo. Aquele pessoal tomou um cacete, tem gente apanhando dentro da igreja do diabo. As pessoas pedem oração para mim, tal, eu vou consultar Deus. Deus fala assim, não vai. Eu não vou. Não, senhor, não vai, não vou, acabou. Diabo querendo dar armadilha para cima de você. Querendo chicotear você, querendo debochar de você. Sabe, igreja, tem pessoas que só vivem só no mé, aí depois que a oração foi negativo, meu querido. Vai sarar da cachaça primeiro. Falo mesmo. Aí teve um bêbado, veio querer dar aula de Bíblia pra mim. Eu falei, para com isso, rapaz. Deus conhece meu coração. Eu falei, conhece mesmo. Você é um pinguço, você não se conserta, você leva chicotada e tal, você tá aí achando que Deus... Claro que Deus te conhece. Deus tá te dando misericórdia, você não quer. Você não quer conserto com Deus. Porque eu era um cachaceiro. Eu era um mulherengo. Eu era o pagode da noite, eu era o homem da noite. E quando eu quis algo com Deus, a minha mulher, meu filho, até assustou. Pai, o senhor não bebe mais? Nunca mais. 25 anos. Nunca mais. Gostava de ser machão. Maludo. Não levava desaforo pra casa. Não. Mexia isso comigo pra você ver. Sabe, igreja? Nós temos que ter o azeite. Nós temos que ter o bem precioso, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não chega e não vai a lugar nenhum. Amém, igreja? E como eu disse, o Espírito Santo mandou eu parar. Eu vou parar. 9 horas e 56 minutos, vou fazer uma oração e vou entregar a live na mão do meu grande Deus, porque eu creio que Deus falou aquilo que nós precisamos ouvir. Porque o desejo dele é que nós venhamos morar na glória com Ele. Querido Deus, amado Pai, Tu és maravilhoso, lindo e tremendo. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo e te glorifico. Obrigado, meu Pai, porque amanhã, 8 horas da manhã, meu Pai, eu vou estar lá, Senhor Deus, juntamente com aquele grupo de pastores, mais de 300 pastores, aonde, Pai, eu fui convidado para representá-lo, Senhor, lá, meu Pai, aonde, Senhor Deus, homens de Deus, filhos do Senhor, nós vamos estar lá naquele café da manhã, meu Pai. Será um privilégio ali, Senhor Deus, estar naquele meio. Vai ser um momento único, meu Pai. Porque o Senhor me colocou lá. Eu não pedi e nem sonhava e nem imaginava. Então, Senhor Deus, isso é o amor que o Senhor tem por mim. Por isso, Pai, que eu não murmuro, não reclamo. Porque o Senhor descuida dos meus, que eu cuido dos seus. A Tua palavra que me apraz, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, entrar com misericórdia sobre essa vida. Sobre aquele, Pai, que talvez queria até deixar um pedido, mas ouviu a Tua palavra.
mas o Senhor conhece o oculto de cada um, meu Pai. Entra com a tua graça, entra com a tua excelência, com a generosidade, a benevolência. Traga mesmo, Pai, a existência. Atende-se, Pai, essa mãe, Pai, que pede pelo filho, pela esposa, que tem aqueles que estão com enfermidade. Eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão me seguindo. São poucos, Pai, que me seguem, mas são poucos, Pai, que vão entrar também na tua glória. O que adianta, Pai querido, eu ter aqui milhões de seguidores, como muitos seguiam o Senhor, Pai, mas era um ou dois que se salvava e era curado, meu Pai. Então, Senhor Deus, que o Senhor faça mesmo, Senhor Deus, o teu agir, o teu querer sobre cada vida de nós. Pai, entra nesse lar, entra nessa vida, entra nessa saúde, entra mesmo, meu Pai. Faça o seu querer, Senhor Deus, que o Senhor abençoa grandemente essa semana, Pai, de cada um, que nós possamos, Senhor, voltar, Senhor Deus, preparado, sim, Pai, com oração, com jejum, sim, Pai, de joelho por essa causa, meu Pai, que essa campanha, Pai, da Arca da Aliança, Pai, seja mesmo de fato e verdadeiro, que nós entregamos em tuas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã e para todo sempre. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e o Bispo João Paiva também. Amém? Só uma recomendaçãozinha. Muito obrigado porque tem um bom número. Estou muito feliz por você estar aqui para ouvir a palavra de Deus, porque eu não tenho nada para oferecer. Também preciso da palavra de Deus. E eu peço que você, com carinho, entra lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva, faz lá a inscrição, é rapidinho, e me segue aqui, compartilha. Se você quiser meu contato, deixa lá no privado, lá no chat, na mensagem, deixa lá teu WhatsApp, que eu vou atender você com o maior carinho e vou enviar a oração. Na qualquer área que você precisar, eu não cobro nada, eu estou aqui para atender você. Mas não está impedido de você ofertar a obra de Deus, amém? Obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus.